Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Gerdau, da operação ali de siderurgia multinacional brasileira, certo? Operação nas Américas, América do Sul, América do Norte e aí Brasil, divulgado de forma separada, né? A análise continua sendo uma questão de preço versus conjuntura, algo que a gente vem acompanhando há algum tempo já, tá? Então, há algum tempo, com o adendo da pressão mais forte sendo sentida pela importação do aço chinês, tá? O aumento da importação, comentada aprofundadamente na análise do terceiro trimestre de 2023 da Uzi Minas e no quarto trimestre de 2023 da Gerdau. Então a gente vem acompanhando desde lá esse desenvolvimento. Tá? Na época foi dito que eu não vejo o governo resolvendo tão cedo a situação, dado os efeitos em outros setores, inflação, certo? Cadeia produtiva, por aí vai. Continuo vendo essa dinâmica, tudo explicado lá atrás. A implementação de cotas se mostrou ineficaz como previsto, está explicado mais a fundo na análise do primeiro trimestre de 2024, que está aqui embaixo. Tendo a adição das tarifas do Trump sobre aço e alumínio de forma generalizada, a gente tem uma dinâmica, tá, que também não contribui e explicada como um todo ali no quarto trimestre de 2024, que foi o trimestre passado, onde eu justamente acabo esmiuçando ponto a ponto de como é que aquilo ali tem de reflexo na deflação, no deflacionamento do preço para o aço aqui no Brasil. Tá? Em um cenário onde deflacionamento contratado é positivo para o governo, certo, que se encontra em uma luta ali para controlar a sangria de popularidade com proximidade relativa aí das eleições, tendo como um dos principais fatores negativos a inflação e os reflexos da mesma, a gente se vê aí numa situação de piora para o setor de siderurgia no Brasil. Tá? É importante ressaltar que para a operação nos Estados Unidos, a gente tem melhoria na dinâmica por protecionismo do mercado local, supondo continuidade dessa tarifação que foi colocada pelo Trump. Tá? Na tela estrutura acionária, apenas para informação, a gente passa a evolução do preço na sequência desde a última análise, com leve queda, se adequando ainda vagarosamente a uma realidade pior que se apresenta. Isso dito, começamos com os destaques do trimestre na tela. Desculpa. Com o aumento visto ali da penetração do aço importado como ponto relevante, confirmando a ineficácia das cotas como previsto e comentado com direito a fazer edição no vídeo com shortzinho na análise do trimestre passado que está aqui embaixo. Questão que também foi explicada a fundo na análise do primeiro trimestre de 2024. A situação vista reforça a dinâmica negativa para a operação, tá? Com a adição das tarifas dos Estados Unidos como algo piorando o cenário, especialmente com o momento vivido pelo governo, como explicado anteriormente. Indo ao operacional financeiro, trimestre com leve melhoria versus o trimestre anterior, mantendo aquela dinâmica de oscilação, um trimestre melhor, um trimestre pior, mas sobre base muito fraca. Tá? Receita líquida com crescimento de 3,3% versus o trimestre anterior, 7,2% versus o mesmo período do ano passado. O EBITDA ajustado com evolução aí de 0,4% versus o trimestre anterior, uma queda de 14,6% versus o mesmo período do ano passado. A margem indo a 13,8% versus 14,2% do trimestre anterior e 17,4% do mesmo período no passado. Aqui vale uma abertura da origem do EBITDA por unidade de negócios. A gente vê que eles tiveram uma mudança, né? Eles tiraram das unidades de negócios os aços especiais e agora é tudo dividido geograficamente, América do Sul, América do Norte e Brasil. Na tela, para o pause apenas para informação, lucro líquido ajustado, crescimento de 13,7% versus o trimestre anterior, e uma queda agressiva de 39% versus o mesmo período do ano passado. A gente passa o fluxo de caixa livre na tela, que mostra aí algum dreno de caixa pela continuidade do CAPEX, dos investimentos, do Capital Expenditure. Nada que chame absurdamente atenção, até porque a alavancagem está muito tranquila, como nós vemos no próximo quadro. Uma alavancagem 0,69 vezes dívida líquida sobre EBITDA, nada que chame atenção negativamente. A estrutura de capital é sólida, o cronograma ali muito tranquilo, com capacidade de cobertura de caixa para bastante tempo ali de demanda de capital, o que em geral é algo positivo. Nesse momento
é algo que conta meio negativamente, porque reforça a não necessidade do governo de auxiliar correndo, de socorrer correndo esse tipo de operação, tá? O que piora a situação no setor, que, como dito na análise da Uzi Minas, do quarto trimestre de 2024, deve ser jogado a sacrifício. Tá? Eu não vou usar aqui o mesmo termo que eu usei lá, senão a ovelhinha aparece. Para quem não sabe do que eu estou falando, vale a pena dar uma olhada na análise do quarto trimestre de 2024 da Uzi Minas, que tem lá uma brincadeirazinha que eu faço com edição e tal. Aparentemente estava com muita paciência e muito tempo naquele período. A abertura do CAPEX, do Capital Expenditure, o investimento estratégico na tela, ainda grande quantidade a investir. Tá? Esse não é propriamente o ponto é quando a gente começa a explorar o longo prazo. Tá? O CEO agora condicionando investimento pós-2025 a protecionismo implementado pelo governo, que não vejo acontecendo, pelo menos não no curto prazo. Algo que via como algo a observar desde o terceiro trimestre de 2023, foi feito um direto do túnel do tempo, inclusive no trimestre passado, tá? Justamente revisitado na análise do quarto trimestre de 2024, e aqui mais evidências de uma dinâmica negativa. Tá? CAPEX, o Capital Expenditure, investimento focado em redução de custo e não aumento de produção, é o que a operação tem feito. Tá? Em 2025, eles não vão fazer nenhuma redução de desembolso, então eles vão continuar gastando durante o ano de 2025. Tá? Isso, em grande parte, porque parar investimento e recomeçar, eventualmente, quando melhorar a situação, implica aí um aumento de custo de uns 40% da brincadeira como um todo. Tá? Essa incapacidade ou falta, ou uma dinâmica muito pouco propícia para parar o investimento, tira ainda mais a pressão do governo, certo? Que sabe que os efeitos da irritação aqui da gestão com a falta de protecionismo não vão causar efeito de curto prazo. Como o governo está claramente pensando especificamente na eleição de 2026, acho pouquíssimo provável que eles troquem mais pressão inflacionária através de protecionismo por um contentamento, uma felicidade maior dessa gestão aqui, que claramente já deixou claro que não tem muito o que dar nesse curto prazo, dado que não vão parar com o investimento. Então o governo tem uma chance aí de simplesmente não ser mais protecionista e assistir a operação continuando investindo e continuando com geração de emprego, e aí discutir um protecionismo e tal pós-eleição, pós-eleitoral. Tá? Então isso daqui reforça a dinâmica negativa para o setor, justamente tirando pressa ou necessidade de atuação mais agressiva do governo. Para frente, falando aqui dos investimentos, é possível que eles revejam para baixo o investimento previsto. No México, eles veem ali o investimento como cancelado. Isso nada a ver com o governo ou nada da dinâmica de queda de preço, muito mais pela dinâmica da produção automotiva, que passa por reconfiguração. Eles veem como inevitável a reconfiguração, de modo que eles não sabem se o México vai ser efetivamente o lugar ali com uma capacidade maior de acesso ao mercado americano, dado que a cadeia produtiva ali funcionava muito integrada, né? Canadá, México, Estados Unidos, e ficava passando as peças por ali no ciclo de montagem. E o Brasil aí aguardando justamente para ver se o governo vai reagir. Então, condicional, mas esse condicional é só para depois do ano de 2025, que tira completamente a pressão do governo, especialmente com a alavancagem bem controlada desse tipo de operação. A gente vê isso aqui, vê na Uzi Minas. Passando a abertura de cada unidade de negócio com comentários da gestão, a gente tem na tela para o Pause Brasil. Agora teve uma redução aí, né? Teve a retirada de aços especiais. Na sequência, América do Norte. Para o Pause para quem quiser ver melhor. Tá? E por último, a América do Sul. Finalizando, dinâmica da operação versus preço e prazo para mudança da dinâmica do setor são negativos, a meu ver. Zera meu interesse no momento no ativo, tá? Especialmente com outras opções fora desse setor, com precificação absurdamente mais atrativa, depois do pânico generalizado que aconteceu com alguns ativos. A evolução do cenário competitivo eu vejo como bem negativa, e a piorada com as tarifas dos Estados Unidos e dinâmica do governo versus inflação, eleição e popularidade medida do governo ali de cota completamente inócua como previsto, e não vejo mudando em um prazo próximo aí, tá? Nesse momento não toco no ativo com uma vara de 10 metros. E dúvida? Dúvida eu tô sempre no Instagram, @investircomsim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu, galera, beijão!